Oi, eu sou a Eci Silveira e como eu ainda falo um pouquinho de anime no meu canal, eu vou fazer alguns comentários sobre Tower of God, a primeira temporada, porque foi a que eu assisti. Eu não tava nem esperando muita coisa, sinceramente, quando eu fui assistir o anime, eu só queria alguma coisa pra me livrar do vazio existencial que Dr. Stone deixou no meu coração. Inclusive vai sair vídeo de Dr. Stone em breve, talvez amanhã. Mas, basicamente, eu poderia resumir Tower of God como um shonen lunar. O que seria isso? Ele é um shonen, ele é um anime de lutinha que tem poderzinho, aí tem lá um grupo de amigos, mas que ele não se importa em deixar você saber que existe um fundinho sombrio e macabro naquela história. Não é aquele tipo de anime shonen que tudo vai ficar bem, que tudo vai se resolver. Pelo menos falando só da primeira temporada, tá? Porque ele não me prendeu, ele me divertiu, mas não a ponto de assistir a segunda ou de ler. É o webtoon que fala? Ou é manhwa? Eu não sei, eu sei que não é um mangá. Mas a premissa de Tower of God é basicamente que temos nosso protagonista, o 25º Ban, e basicamente o objetivo dele é subir a Torre de Deus, a Tower of God, pra encontrar a Rachel, que é a menina mais importante, a pessoa mais importante pra ele. E essa torre, ela promete garantir um desejo àqueles que sobem ela. E nesse processo de subir a torre, ele vai encontrando algumas pessoas e vai se relacionando com elas, vai descobrindo algumas coisas sobre a dinâmica da torre e sobre si mesmo. As primeiras pessoas que ele tem contato dentro das avaliações da torre são o Kun e o Haki. E a partir disso, eles são meio que forçados a criarem uma aliança, a fazerem um trio por causa das atividades, dos testes que vão ocorrer dentro da torre. E nisso, Tower of God constrói um clichê, ele aborda um clichê muito confortável e muito bonitinho de se ver, que é o trio deles, que envolve o protagonista, o Ban, que ele é um cara relativamente mediano, que ainda não sabe o próprio potencial, mas que tem uma determinação e uma coragem inabalável. Temos o Kun, que é o cara metido inteligente, estrategista e muito manipulador, e o Haki, que é o cara honesto e não honesto, de ser uma pessoa, no caso ele não é uma pessoa, ele é um crocodilo humanoide, alguma coisa do tipo, mas ele não se propõe a ser um cara legal, mas ele é aquilo que ele se mostra. Ele não tem uma cena que você fica duvidoso de quem ele é. Ele é aquilo que ele é mesmo, ele é o cara que fala as coisas que quer, e que é o cara forte, o cara da força bruta e que gosta de lutar. E a partir disso, eles vão se desenvolvendo como um trio de uma maneira muito bonita de se ver, é muito legal. Tanto que, assim, é muito engraçadinho ver o processo do Haki começando a se afeiçoar pelos dois colegas de time, que eles chamam de tartaruga. Chama o Ban de tartaruga preta e o Kun de tartaruga azul por causa da cor do cabelo deles. E o Haki, ele começa o anime querendo caçar o Ban, como ele mesmo diz. E ele termina se preocupando muito com a tartaruga preta e com a tartaruga azul, mas ele não demonstra isso de uma maneira, daquela maneira clássica. Ele é o cara que ele meio que se nega a aceitar que ele se importa muito com os caras do time dele, mas ele claramente se importa. E a partir disso, a partir desse trio, eles também vão conhecendo outras pessoas dentro da torre, vão se relacionando, vão fazendo amizade num contexto que seria muito difícil de se fazer amizade, que é dentro de uma situação onde nem todo mundo vai conseguir sair bem, nem todo mundo vai conseguir subir a torre, porque alguns vão falhar nos testes, nem todos vão poder subir, nem todos vão poder se dar bem. Dentro da torre também, ele acaba encontrando a Rachel em dado momento, e a partir desse momento que ele acredita que encontrou a Rachel, muitas coisas muito interessantes vão se desenvolvendo, principalmente com relação à visão que as pessoas têm do Ban. E é muito o que eu quero abordar nesse vídeo, que é a questão da inveja e os caminhos que a inveja pode levar as pessoas a tomarem. Tem dois personagens que sentem inveja do Ban, e essa inveja é destrutiva. É a inveja que leva eles a quererem sabotar o Ban o tempo inteiro. E tem o personagem em questão que sente uma inveja positiva, que vê no Ban aquilo que ele não tem e que quer proteger, que é o Kun. O Kun, ele é um cara que ele não consegue confiar em ninguém no começo do anime, porque ele sofreu uma traição muito traumática, e a partir disso ele não consegue mais sentir confiança em nenhuma pessoa. Mas o Ban, ele demonstrou
ser uma pessoa tão pura e tão inocente e esperançosa com relação a Rachel, que o Kun sentiu o ímpeto de proteger essa pureza. E a partir disso, ele se torna um grande protetor do Ban e dos sonhos dele. Inclusive, o Kun, ele é um cara altamente homossexual. Claramente, ele quer muito namorar o Ban. Muitas vezes, quase todas as cenas que eles estão, os dois sozinhos. O Kun, ele realmente é um cara muito apaixonado pelo Ban. E os personagens que têm inveja destrutiva partem do princípio que o Ban, ele aparenta ser apenas um cara ordinário. Futuramente ele descobre que ele tem um grande poder dentro dele, uma grande habilidade uma grande força. Eu não lembro como é que é o nome, porque eles têm uns nomes muito... nome de... Cara, anime de fantasia sempre tem esses nomes esquisitos pras coisas. Mas ele tem um poder muito grande dentro dele. E as pessoas vendo isso acabam se sentindo meio inferiores, que é o caso do Ho, que tem o mesmo tipo de habilidade que o Ban, mas ele é claramente muito inferior, ele é claramente muito menos capaz que o Ban nesse quesito. E temos também a Rachel, que ela é a personagem mais nojenta desse anime. E ela, desde o começo, ela não é firme. Desde o começo, você sabe que ela é uma vagabunda, que ela vai fazer alguma coisa errada. Então, o grande objetivo da Rachel, dentro da Torre de Deus, era ver as estrelas, segundo o que ela mesma diz. Mas no último episódio, no episódio 12, a gente descobre que a razão por trás da inveja toda que ela tinha do Ban é que ela nunca conseguiria se tornar nem metade daquilo que o Ban é naturalmente, nem que ela se esforçasse muito. E é isso que faz da Rachel uma personagem tão... Não uma personagem patética, mas... por exemplo, se a Rachel existisse, se ela fosse uma pessoa real, ela seria extremamente patética. No episódio 11, tem uma situação que a Rachel acaba traindo e tentando matar o Ban. Tanto que ela acha que consegue, porque o Ban ele fica meio off. Ele só volta na segunda temporada. Todo diferente, assim. Pelo que eu vi do primeiro episódio, que foi só até onde eu cheguei. Essa inveja leva a Rachel a tentar matar o Ban. E ela desde sempre sentia inveja dele. Sentia inveja da pureza dele. Inveja do que ele era capaz de se tornar. Do potencial que ele tinha. Porque ela era só uma pessoa mediana. Ela não tinha nada demais. Ela é uma loira sem graça. E tanto que o cara que recebe as pessoas na Torre de Deus, ele faz pra ela: tu é só uma loira sem graça. Tu não tem potencial nenhum. Não era ela que eles queriam na torre, inclusive. Mas ela se humilha por uma oportunidade de poder subir a torre. E quando a Rachel conheceu o Ban, que era um garoto que não tinha nada e tava o mais fodido possível na vida dele, ela viu naquilo uma oportunidade de se tornar uma estrela, de ser importante, de ser relevante pra alguém, coisa que ela não conseguia ser se não fosse o Ban. E quando o Ban entrou na torre, foi aí que ela começou a se roer. Ela sentiu o terror na pele. Por quê? Ele tava conseguindo tudo que mais queria e que ela não conseguia. Ele tinha poder, ele descobriu que ele tinha um grande poder. Ele começou a fazer amigos. Enquanto ela tava sozinha, enquanto ela não conseguia cativar ninguém, ele ia conseguindo cada vez mais pessoas pro lado dele. Tanto que tem algumas cenas da Rachel observando os caras no refeitório, a equipe toda junta. E ela com a cara saltitando, porque ela não conseguia. Não conseguia admitir que o Ban tava conseguindo tudo que ela mais queria. Ser uma estrela, ter a atenção das pessoas. E isso que faz dela uma pessoa tão patética. Porque ela ficou tão apavorada com o Ban fazendo amigos, com o Ban se desenvolvendo, sendo um cara forte. A Rachel é uma pessoa fraca. Eu nunca vi ela fazendo nada de realmente habilidade de combate ou, sei lá, desenvolvimento de poder. Ela é só uma pessoa normal que nunca ia conseguir ser uma estrela. E nisso ela tenta matar o Ban. O que causou pros amigos do Ban
uma sensação de tipo, a gente tem uma dívida com o Ban era nosso amigo, então a gente vai levar a Rachel até o topo da torre com toda certeza. Ela fez a coisa mais ardilosa que alguém poderia fazer nessa situação. E por falar em ardilosidade, esse contexto da torre, ele é uma coisa, ele é um clima extremamente tenso. Ele deixa na gente um gosto amargo na boca, porque é uma situação, como eu já disse, que nem todo mundo vai conseguir se dar bem. E por isso, a gente sente a atmosfera meio... Não dá pra confiar em ninguém, principalmente no começo, que você pensa, nossa, eu acho que eu não consigo confiar em nenhuma dessas pessoas, todo mundo parece que vai se trair em algum momento. Você pensa, nossa, esse cara é um cara legal, aí daqui a pouco ele aparece, tem um take dele com uma sombra em cima, assim, na cara, e você pensa, eita, não sei quem essa pessoa é de verdade, exceto o Hack e o próprio Ban, que são personagens muito honestos. E essa questão, esse paralelo da Rachel e do Ro, que é o... E tem uma outra história também de tentar sabotar o Ban, porque, como já expliquei, o Ro e o Ban tinham a mesma habilidade, mais ou menos, só que o Ro, ele era infinitamente inferior ao Ban. E nisso ele conseguiu facilmente ser manipulado por alguém que enviou uma carta pra ele falando que ele ia ficar mais forte, ele ia conseguir se dar melhor na torre se ele matasse a Rachel, o que faria o Ban estar fora da torre. Ou seja, não é que ele ia ficar melhor, é que o cara que era muito melhor do que ele ia estar fora de jogo. Tem noção do quão ridículo é isso? Quão ridículo é você sabotar outra pessoa só pra que alguém que não seja melhor do que você esteja no teu caminho? Essa coisa do Ro e da Rachel, em paralelo com o Kun, me fez pensar sobre a coisa da inveja e em como ela pode ser uma força motriz extremamente valiosa se você for inteligente. A inveja tem muito potencial para ensinar a gente a ser melhor. Porque se alguém tem algo que a gente quer, por que sabotar ao invés de usar essa oportunidade para entender o porquê essa pessoa tem tudo que a gente não tem e gostaria de ter? Eu já passei por situações de ter inveja, mas não de querer o mal dessa pessoa. De ter inveja de alguém que era muito melhor do que eu, em várias coisas, em vários aspectos que eu gostaria de ser melhor. Mas era uma pessoa muito querida, era uma pessoa boa de verdade, e eu pensava, eu vou observar essa pessoa, e eu vou entender o que fez dela, o que tornou ela essa pessoa que eu gostaria de ser, o que deu a ela essa habilidade que eu gostaria de ter. E é como se o Kun, essa inveja boa dele, fosse recompensada no anime. Porque ele, que não confiava em ninguém, que era um cara totalmente... que jogava sozinho, a princípio, ele conseguiu ter alguém que ele pudesse confiar. Tanto que tem uma cena muito bonitinha, que é... eles estão divididos em duas equipes, o pessoal da torre, e o Kun vai lá e meio que sabota a própria equipe pra conseguir informações e conseguir dar alguma vantagem pra equipe do Ban. Ou seja, ele abriu mão de algo que poderia beneficiar ele pra conseguir entregar algo pros amigos. Ele foi muito recompensado, porque as amizades que ele fez na torre, eu acho que era algo que ele nunca imaginaria ter depois que ele foi traído. E essa oportunidade veio justamente porque ele esteve ao lado do Ban e não contra ele. O Ban ensinou ele a confiar de uma maneira meio implícita. Não falando explicitamente, não ensinando com palavras, mas mostrando como que se confia nas pessoas. Mostrando como ter esperança nas pessoas. Por outro lado, pra onde que levou a inveja que o Ro sentia do Ban quando ele tentou matar a Rachel pra tirar o Ban do jogo? Ele morreu. Eu, inclusive, tinha que ter avisado que esse vídeo ia ter spoiler. Mas tá bom. Acabou que o Ro morreu de uma maneira muito patética. Sendo que ele poderia ter tido tudo
Ele poderia ter conseguido o que o Kun conseguiu. Ele poderia ter tido esse mesmo destino. De entender o porquê ele não tinha aquilo que ele queria. Ele poderia entender e conseguir o que ele queria. A Rachel, eu acho que sinceramente nada do que ela fizesse faria dela uma pessoa melhor. Nada do que ela fizesse, nem que ela se esforçasse muito, ela conseguiria ser o que ela gostaria. Porque ela é uma pessoa simplesmente desonesta. Ela é uma pessoa ruim logo de cara. Não é a questão de ela foi corrompida pela inveja. Ela é uma pessoa de merda. E justamente isso que levou ela a fazer o que ela fez. Tentar matar o cara, o Ban. E aparentemente conseguir. Ainda bem que o Kun já sabe que ela é uma desgraçada. Então ela é tão alma cebosa que ela não consegue nem enganar os caras. Porque o Kun já pegou que ela não vale nada. Então quais são as lições que poderemos adquirir de Tower of God? A começar, cuidado com o que você faz com a sua inveja, porque ela definitivamente pode te levar a conseguir tudo aquilo que você quer, se você for um pouquinho esperto. Mas ela pode derrubar você se você for alguém que age por impulso, que não pensa muito, ou se você for uma pessoa ruim também. E segundo, dê valor aos seus amigos, que é uma coisa que eu gostaria que o Ban tivesse feito mais ao longo do anime, porque as pessoas que ele conseguiu captar pro lado dele ao longo do anime, foi muito lindo ver a relação deles, ver o quanto eles se esforçavam para que o Ban conseguisse as coisas que ele queria, ver como tinha um esforço de todas as partes, como eles se preocupavam genuinamente, mesmo no ambiente, mesmo naquela torre, em que a princípio todos eram oponentes uns dos outros. E eu acho que o Ban, ele não deu o devido valor a isso. Claramente ele valorizava os amigos dele, mas não tanto quanto ele valorizava a Rachel. O que dá pra entender, porque a Rachel era alguém que ele conhecia há muito tempo, foi alguém que supostamente salvou a vida dele. Mas mesmo assim... Não valia a pena. De verdade, não valia a pena. Ele tinha que ter continuado na dele, tinha que ter ignorado a existência da Rachel, porque aqueles amigos que ele fez naquele ambiente valiam muito mais do que aquela mulher, do que aquela loira sem sal. Isso também se aplica muito ao que eu falei no vídeo sobre amizade e anime de lutinha, que é as amizades que você faz quando você tá numa situação muito tensa, em que vocês precisam confiar uns nos outros, porque senão talvez vocês morram. São as amizades mais honestas, porque vocês já confiaram as suas vidas uns aos outros. Então ele tinha uma certa garantia, ele confiava naquelas pessoas, porque em algum momento a vida dele dependia da confiança que ele tinha nessas pessoas. E esse é o tipo de amizade mais valiosa que alguém pode conseguir. Amizades em quem você pode confiar a sua vida. Então pense nisso. Antes de trocar bons amigos por uma loira sem sal.